Fala pessoal, beleza? O vídeo de hoje a gente vai fazer uma barba aparada com um degradê ali na lateral na máquina 1 e trabalhando ali a região do queixo, deixando um pouquinho mais cheio para dar um efeito legal, sombreado ali na região do queixo, beleza? Então eu começo ali passando na minha máquina 2 na região da lateral ali do rosto, né, na maçã do rosto. Depois logo em seguida eu venho com máquina 1 na região da costeleta ali, passando ali bem de levinho, usando o cantinho da máquina e tal, sempre mantendo penteadinha. Depois eu venho com ela alta, né, trabalhando ali só os detalhezinhos para fazer uma conexão bem bacana. Utilizo ela para baixo, né, para a gente ter ali aquelas pontinhas que ficam sobressaindo, né? Então a gente vai tirando esses detalhezinhos aí, dando esse polimento nessa barba. Em alguns pontos escuros a gente trabalha pontualmente com o cantinho da máquina para dar uma uniformidade maior nessa barba, beleza? Região do queixo eu utilizo a máquina 1 alta para baixo, né? Fazendo só, tirando só as pontinhas mesmo, arrepiado ali dessa forma, beleza? Então é muito importante você dominar essa questão aí, o canto da máquina, para você ir tirando os pontinhos com a própria máquina e também depois com a tesourinha você vai catando ali os pontinhos mais escuro tal, deixando ela mais uniforme. Então funciona o seguinte, essa técnica consiste da seguinte forma: se você tem uma barba falhada, você não consegue colocar barba naquela falha, a não ser que você use pigmentação, né, que é uma parada que vai sair logo em seguida, beleza? Então, para a gente não ter que apelar para pigmentação, o que que a gente faz? Com a pontinha da tesoura, você vai nos pontos mais escuros e dá uma clareada nesses pontos escuros. O que que vai acontecer? Toda a superfície da barba ali, toda a região vai ficar mais por igual. Quando você olhar, você não vai ver a diferença de um lugar que está mais cheio, que está mais alto. Então você vai ver essa diferença bem legal na sua barba, beleza? Então, dessa forma você vai ali pontilhando ali com a tesoura. Só que tem um detalhe, essa tesoura primeiro ela tem que estar amolada, né? Ela não pode estar puxando o bico da tesoura, porque se você fizer isso, você vai trazer uma experiência muito ruim para o cliente, porque você vai, né, de uma certa forma, puxar os fios ali. Então, é importantíssimo que essa tesoura esteja com a ponta afiada, não esteja agarrando. E o segundo ponto é o seguinte: você não pode cortar contra o cabelo, você tem que pontilhar, mas sempre a favor do penteado desse cabelo. Por quê? Porque aí você vai texturizando de leve. Se você vir contra, você faz um buraco. Então não pode ser contra, tem que ser a favor. Beleza? Utilizei a máquina de acabamento ali na parte de baixo, né? Eu sempre uso como referência e acho que é uma dica legal para você que tem dificuldade de alinhar a barba. Você pegar alguma medição ali do bico da orelha, né? Aquele sininho da orelha ali, da orelha para baixo, você faz a medição e coloca do outro lado, né? Da mesma medição. A tendência é você acertar. Se você errar, vai ser muito, muito pouco. Então, na dúvida, tire menos, menos e menos. Nunca tire mais. Então, se você está em alguma dúvida, é desse jeito, beleza? E agora estou raspando ali, tirando, na verdade, né, todos aqueles detalhezinhos ali do bigode, todas aquelas pontinhas do bigode. Esse detalhe do pentezinho faz toda a diferença de você utilizar o pente e manter o pente ali para segurar aquele cabelo, para você ter firmeza, manter equilíbrio. Então ali você vai tirando, né, o máximo ali necessário que você pode, beleza? Então essa é uma barba que também tem outra característica, a gente utiliza ela raspando ali, né, nos cantinhos da boca ali, fazendo esse contorno e tal, bem legal. Então é uma pegada diferente daquilo que a gente já ensinou no canal, beleza?
vou passando a máquina 2 do outro lado da mesma forma, mesmo processo, utilizo ela para baixo também e venho com a minha máquina 1 na região da costeleta. E é muito importante você já conectar com a parte de cima desse cabelo, né? Então não deixar ali um dente, ali um ressalto muito gritante, mesmo que o cliente não vá cortar o cabelo no dia, pelo menos ele vai sair bem alinhado. Então é muito importante esse detalhe. Com a pontinha da máquina é possível você já ajudando o seu processo, né, de manter o máximo alinhado possível. Então, dessa forma você vai alcançar um resultado bem bacana mesmo. Show? Então vem tirando ali com as pontinhas, com a pontinha da máquina, né? Suavizando, sempre vendo, gente. Uma dica legal para você. Sempre tente ver a barba não pontualmente, mas sim de uma forma mais ampla. Como assim? Exemplo, se você olhar só para o bigode, só para a costeleta, ou só para o degradê, você pode correr o risco de deixar de observar a harmonia da barba como um todo. Então, ali nós temos ali a parte do queixo ali que ficou mais cheio, beleza. Só que eu preciso ter uma harmonia no rosto todo. Então, a parte do queixo vai ficar mais escura, ok. Mas ela tem que ter ali digamos assim, um disfarce, ou seja, do jeito que a barba está vindo da costeleta, ela tem que ir crescendo para o queixo, né? E não pode haver, ou não é legal, né, haver aqueles pontos escuros na barba. Então, essa é uma técnica que eu estou passando para vocês, bem bacana para você fazer, né? Então, tente fazer dessa forma aí, que eu tenho certeza que você vai se dar bem, beleza? Funciona muito bem, principalmente aquelas barbinhas bem ralinha mesmo, show? Na parte de cima é o outro detalhe que as pessoas muitas vezes erram. Põe uma coisa na sua cabeça, você precisa fazer na parte de cima duas linhas retas. Essa primeira da costeleta, aí você arredonda lá em cima no cantinho, né, da recessão, e essa da maçã do rosto. No caso do nosso cliente, nós estamos fazendo nessa altura por causa, né, já do crescimento da barba dele, que vem até aí, então ele não utiliza ela mais cheia. Mas no geral, quando tem barba, o ideal é que ela fique um pouquinho acima dessa marcação aí, que ela fica ali no cantinho da boca ali, ó, que ela vem até o canto da boca ali e dê um acabamento melhor, né? Só que é muito importante você ter, né, uma visão de fazer de acordo, primeiro, com o cliente e segundo, com o que é possível na barba, né? Não adianta você tentar algo que não é possível. Se o seu cliente, por exemplo, se ele é um cliente que não gosta de mexer na parte de cima, beleza, show de bola. Aí sim a gente vai deixar crescer essa barba, né, fazendo só aqueles acabamentinhos ali na parte de cima e etc. Tal, beleza? Fiz de um lado, vocês podem observar que ficou bem alinhadinho. E eu estou fazendo agora do outro, dando aqui os últimos detalhes para a gente fazer o outro lado, beleza? Você pode observar ali, ó, olha a forma como que está sendo, né, de forma bem pontual mesmo, tirada todas aquelas pontinhas, todos aqueles detalhezinhos, show? Então eu olho no espelho, dou uma olhada, já fiz de um lado, agora eu quero ver como eu vou fazer do outro, né? A parte de baixo a gente vai raspar agora no outro lado também, e já sem aquela capa, né? Porque eu fiz um lado antes para mim ter uma noção, né, como a gente ia fazer o restante da barba. Então eu alinhei um lado, deixei pronto e vim, marquei o restante e agora venho fazendo essa parte. Se você utilizar a maquininha de acabamento e você utilizar todos os detalhes, assim, fazer com bastante zelo esse alinhamento, você não terá dificuldade na hora de passar a navalha. Na verdade, vai ser um prazer. Por quê? Porque você já desenhou
todo o seu caminho, né, para você seguir. Então, não tem erro. Outra dica legal, bacana mesmo, é você utilizar o pente, igual eu utilizei eu, bem encostadinho, utilizando o pente para segurar esse cabelo aí. Entendeu? Dessa forma você não vai errar, né? Porque você mantém o controle daqueles cabelos que ficam um pouco meio alvoroçado. E aí, na hora que você vai fazer aquele alinhamento, você utiliza o pezinho. Essa é uma barba que a gente raspa ali nos cantinhos da boca. Então a gente vai tirar ali o mínimo possível, o máximo necessário, para que fique certinho aquela região ali, beleza? Da mesma forma que eu fiz de um lado, estou fazendo do outro, né, dando aquela acertada na maçã no rosto, fazendo aquelas duas linhas que eu falei do início, que é a linha da costeleta e posteriormente a linha da maçã no rosto, né? Então a gente tem dois alinhamentos nessa parte de cima e dois alinhamentos também na parte de baixo. Quais são os dois na parte de baixo? O da costeleta, o lado da orelha ali, colado na orelha, e a parte de baixo ali do gogó. Então, você tendo essa ideia de linhas retas, a tendência é a sua barba ficar o mais quadradamente possível, ou seja, mais enquadrada, né? E vai trazer um resultado muito, muito satisfatório para o cliente, beleza? Então essa é uma parte, gente, que não pode ter pressa. Tem que trabalhar ali os mínimos detalhes ali, né? Porque a pressa às vezes leva à imperfeição, né? É inimigo da perfeição, segundo a galera fala aí. Show? Então você pode observar ali, ó, fazendo essa segunda parte, ó, tinha ali uns pelos crescidos na parte de cima, né? Crescendo para cima. Então o que eu fiz ali? Eu tô raspando, olha só, eu tô raspando para baixo. Para mim, como o papel tá longe, eu deixo ali aquele cabelinho ali e venho para cima e raspo. Então olha só, bem fácil mesmo de fazer e um detalhezinho que pode te desenrolar no seu dia a dia. Show? Então venho ali tirando o cantinho do bigode, é uma barba que a gente trabalha todos os detalhezinhos, deixando aquela região do bigode, a parte colada com a barba bem fina. Vou utilizando o pente sempre que eu posso, ou o meu dedo na mão esquerda para apoiar, né, essa barra, essa navalha ali para dar um direcionamento da barra, beleza? Então é isso. Agora nós estamos fazendo o estocamento dessa barba, né? Ou seja, a gente está estocando, escalonando, né? Como diz a galera aí, nem sei como é que é o nome disso até hoje, mas é fazendo a barba contra, né? Nós estamos fazendo ela contra, deixando ela lisinha, né? Bem lisinha mesmo, show? Então, o primeiro passo é você tirar o grosso, ou seja, trabalhar tirando o grosso. O nosso cliente, por exemplo, o pescoço dele fica bem arrepiado mesmo. Então, o primeiro passo é tirar o grosso, né? E depois é trabalhar com um shavezinho, trazendo conta bem de levinho mesmo para não estourar o rosto do cliente. Show? Não force muito nessa região, gente, porque é uma região que é muito sensível. Ela é uma região que pode dar muito furiculite, dar aqueles carocinhos, inflamar. Então, aconselho a fazer o básico aí. Show? A navalha tem que estar bem deitadinha. Você vai fazer ela por diversas vezes pinçando, né? Você vai pinçar essa barba e vai tirando o máximo que você conseguir ali na parte de baixo, na parte de cima, por toda a barba, beleza? Agora a gente vai utilizar um balme da Babum. A gente vai utilizar o balme do seu Elias, né? Dando essa moral ao amigo aí. Esse balme ele é bem legal, que ele deixa um efeito mais fosco, não fica aquela barba toda oleosa e tal. E você consegue dar ali um acabamento melhor para o seu cliente, né? Dar um frescor, dar
um cheiro agradável, hidrata os pelos, top de linha. Então é isso, esse é o resultado, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se inscreve no canal se você não se inscreve no canal, deixe o seu comentário, faça sua pergunta, que estamos aqui sempre podendo responder, estamos respondendo. Segue eu no Instagram, Adailton_Brito_Barbeiro. É nóis. Forte abraço e fui!